Muito boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite da Cefim, né, na pessoa do diretor executivo Sérgio Nannini, e também do presidente Adriano Luiz Leocádio. É um prazer estar aqui com vocês, é a primeira participação minha nos eventos da Cefim. Dizer que estou agradecido, principalmente poder moderar um painel com os palestrantes, colegas aqui do Tesouro Nacional. É muito gratificante essa participação, eu já faço a apresentação dos dois colegas, mas eu queria dizer inicialmente que o tema foi muito bom, foi uma excelente proposta, uma excelente escolha de tema, trazer essa pauta aqui para esse evento, porque falar em custos na administração pública hoje estaria aí, digamos, na vanguarda das nossas iniciativas, apesar de ser um tema antigo, sob o ponto de vista normativo, legal, né? Mas que na prática ainda está sendo implementado, ainda algumas iniciativas, principalmente no governo federal, nós temos uma iniciativa muito interessante, mas nos entes subnacionais de forma bastante incipiente, né? Ao passo que nós falamos aqui de reforma tributária, de perda de arrecadação, né, de excesso de demandas para a administração pública em nível nacional, nós também estamos aí falando sobre uma necessidade de mais recursos escassos. Como resolver essa equação, né? Então, a contabilidade, por meio da contabilidade de custos, da informação de custos, é uma das nossas saídas, né? Uma solução, nós podemos identificar, mapear esses custos e fazer uma gestão sobre esses recursos públicos, de forma que a gente consiga melhorar a sua aplicação. Eu fiz aqui uma anotação das palestras na parte da manhã, feita na abertura, na verdade, do seminário. O presidente Leocádio falou sobre assertividade na aplicação dos recursos públicos. Como obter uma assertividade na aplicação dos recursos públicos se a gente desconhece o custo de cada operação do setor público, né? Então, nós, por vezes, utilizamos recursos de uma forma não muito adequada. Então, com a visão gerencial que a contabilidade de custos pode nos oferecer, então certamente conseguiremos uma aplicação mais assertiva, né? E também uma outra anotação da palestra do Flávio Martins sobre o uso de inteligência artificial. Ele citou, e eu fiz aqui um destaque, a importância de dados de qualidade, né? Seja para o uso em sede de inteligência artificial, mas também aqui, quando nós falamos na apuração, acumulação de custos do setor público, a nossa base de informações tem que ser uma base de qualidade, sob pena de nós medirmos, né, e identificarmos custos apropriados de forma equivocada. Então, nós ouviremos as palestras da Rose e do Juliano, a exemplo lá da experiência do Tesouro Nacional, e depois a gente vai promover um debate rápido aqui, se o tempo nos permitir, sobre como operacionalizar essa informação de custos, e aí a gente vai falar um pouco sobre a necessidade de informações primárias de qualidade, que são a base para essa apuração de custos. Bom, sem mais delongas aqui, vamos já às palestras. Eu gostaria de apresentar, na verdade eu já vou apresentar o currículo dos dois palestrantes, porque a apresentação é única, a Rose inicia, depois passa para o Juliano na sequência. Bom, a Rosilene Oliveira de Souza, que vai apresentar a palestra Custos no Setor Público sob a perspectiva da NBCT-SP 34, né, ela vai abordar os custos da administração pública como instrumento voltado para a gestão eficiente, transparência e controle social, com foco na apuração por funções e ênfase na gestão de custos. A Rose, ela é coordenadora geral de informações de custos na União, é auditora federal de controle da STN, Secretaria do Tesouro Nacional, é bacharel em Ciências Contábeis pela UNB. Ela participou da elaboração do Manual de Procedimentos da Receita Pública e do Manual de Procedimentos de Despesa Pública, entre outros manuais, né? É instrutora pela Secretaria do Tesouro Nacional, então tem uma vasta experiência aí na área pública e também na área de custos. O Juliano Passos Cardoso vai fazer uma apresentação com o tema Desafios da Implementação do Sistema de Custos no Setor Público. Ele vai apresentar perspectivas da contabilidade de custos aplicada ao setor público, bem como seus principais desafios da implementação do sistema de custos como instrumento de governança das organizações públicas. O Juliano também é auditor federal de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro Nacional, coordenador de suporte a informações de custos, bacharel e mestre em Ciências Contábeis pela UNB,
especialista em controle, monitoramento e avaliação do setor público pela Universidade Gama Filho. É professor da FIPECAF na pós-graduação de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Então, eu já passo aqui a palavra à Rose, ela vai fazer a apresentação, na sequência já chamo o Juliano. Muito boa tarde a todas e todos. É um enorme prazer estar aqui hoje com vocês. Em nome da Secretaria do Tesouro Nacional, eu gostaria de parabenizar pela realização do evento, agradecer em especial à CEFIM, pela parceria. É a segunda vez que nós estamos participando de eventos e estamos tendo a oportunidade de aprender muito com vocês e queríamos muito também compartilhar um pouco da nossa experiência. Bem, para conversar sobre custos, eu vou tentar tocar a apresentação num ritmo um pouquinho mais rápido, para a gente conseguir também ter esse debate ao final, que eu acho que é rico e importante. Eu vou compartilhar a apresentação com o Juliano e aí aproveito também para cumprimentar meus colegas de mesa, Rodrigo Zanotti, pelo que vocês já observaram, conselheiro, do Tribunal de Contas do Espírito Santo, auditor, e um entusiasta sobre o tema. Vocês viram a forma que ele fala, o carinho pela contabilidade e a relevância que ele entende que esse tema tem. E Juliano, lá do Tesouro Nacional, também um estudioso que vem dedicando toda uma energia para a gente avançar nessa temática. Vou pedir só ajuda para passar a conseguir. Bem, a gente organizou nossa fala aqui em quatro dimensões. Eu vou primeiro começar fazendo uma rápida introdução sobre o tema, porque eu acho que até hoje existe dúvida: que custo é esse? Eu estou falando daquele custo da lei societária. Qual o uso, Que dimensão é essa de custo? Vou também falar a perspectiva normativa e, na sequência, eu passo para que o Juliano consiga também compartilhar um pouquinho com vocês a nossa experiência no Tesouro, os desafios que a gente observa na implementação, fazendo reflexões e algumas recomendações. Primeiro, eu gostaria de compartilhar uma avaliação que foi feita por uma metodologia aplicada pelo BID, que tem por objeto avaliar maturidade da gestão fiscal. Um dos eixos avaliados é da administração financeira e gasto público. E observem que esse eixo avalia execução orçamentária, planejamento, gestão dos ativos e passivos, gestão da dívida pública, programação financeira, gestão contábil e também avalia custo e gastos públicos. Foi uma avaliação feita ali, aplicada em 2019 e depois em 2022. Participaram 19 estados, entre eles o estado de São Paulo. E uma conclusão que eu achei interessante e trouxe para compartilhar com vocês é que de 2019 a 2022 foi observado uma grande evolução na dimensão da contabilidade, orçamento, planejamento. E um dos motivos principais foi a evolução que tivemos na maturidade de normatização, em que existe uma grande indução e coordenação federal. Mas, olha só, entretanto, a dimensão que trata da qualidade do gasto, que trata de custo e do gasto público, ainda é muito incipiente.
na maioria desses estados. E olha que interessante, né, para a gente refletir. A gente fez um grande trabalho na melhoria da gestão do patrimônio, na busca por uma contabilidade num padrão internacional, e não estamos usufruindo internamente desses benefícios, né, do benefício de ter uma informação qualificada. Então, essa pesquisa trouxe aí para a gente essa grande questionamento, né? Como é que eu evoluí tanto em uma vertente e não consegui avançar na qualidade do gasto? E aí, senhores, aqui eu queria fazer duas considerações. Primeiro, a gente está falando de que dimensão de custo? O que é custos, né? O que a gente está falando de gestão de custos? O que é custos aí nessa perspectiva do setor público? Nós estamos falando de uma métrica considerada, eu acho que razoavelmente simples para se entender, porque você está o quê? Medindo o esforço que se faz, os recursos que se utiliza para se fazer entregas. Entregas de quê? De bens e serviços públicos. Ora, se eu entendo essa lógica, eu vou, lógico, também inferir que se eu, por exemplo, estou adquirindo medicamentos e estoquei esses medicamentos, isso não é custo. Isso é o quê? São ativos que são estocados. São ativos com potencial de geração de benefícios futuros econômicos. Então, no máximo que eu tive, quando eu compro medicamentos ou compro qualquer outro insumo sem utilização, eu tenho um gasto, um desembolso. Ora, esse medicamento só se torna custo se for o quê? Se for efetivamente utilizado para a produção de um bem ou um serviço público. Aí sim a gente começa a falar de custo. Se esse medicamento venceu, ficou no estoque sem uso, aquilo não foi um custo, aquilo foi uma perda. Então, observe a sutileza e como é importante a gente entender, porque na administração pública, por diversas vezes, a gente usa nos normativos, no nosso dia a dia, o termo custo numa concepção muito geral e genérica, né? E, na verdade, custo é esforço para entregas, tá? Isso é muito importante. Um outro ponto que eu queria citar, que a dimensão de custos é uma dimensão necessária e primária em qualquer entidade do setor privado que tenha como objetivo lucratividade. Não é isso? Por quê? Porque o custo é uma dimensão que permite ao sócio da entidade ampliar o seu resultado ou até se manter naquele mercado que tem um preço fixo. Ora, e como é que é a dimensão de custos para o setor público? E aí a gente tem aqui, compartilho com vocês também, o estudo 12 da IFAC, que é a Federação Internacional de Contadores, que se preocupa com uma normatização, um padrão internacional de contabilidade. Esse estudo 12, ele se debruçou sobre experiências ao longo do mundo na temática de custos e chegou à conclusão que para o setor público, diferente do setor privado, que custos têm como objetivo primário gerar lucratividade, no setor público, custos é medida de desempenho. Como assim? Custos têm que nos apoiar em uma série de instrumentos de gestão. E aí, mais uma vez, gostaria aqui, na presença do Sérgio, de parabenizar, tá, por enfrentar a questão de custos. Porque quando se escolhe um tema como custos para um seminário de gestão fazendária, a gente está dizendo que uma boa gestão não decorre só da gestão tributária, da receita, que a dimensão da qualidade do gasto, ela é tão importante quanto a dimensão da receita. Então, a temática de custos, eu acho que ela se encaixa perfeitamente num seminário de gestão fazendária. Então, quando a gente fala da medição de desempenho, a gente está falando que custos têm que ajudar
apoiar os gestores no planejamento. Eu vi aqui a palestra anterior, a preocupação de conseguirmos, num ano antes, dimensionar as contratações para o ano seguinte. Tenho certeza, se a gente tiver um instrumento de custo, esse trabalho fica bem mais simplificado e assertivo, né? Diminui toda a fase de custos. Custos também como elemento importantíssimo para a tomada de decisão. Na hora em que o gestor decide modelos, processos de trabalho, decide, por exemplo, no governo federal, que é mais interessante tirar minha frota de carro e ter um serviço de carro, por exemplo, terceirizado, ou por meio de aplicativo, lá nós temos no governo federal o TaxGov, com certeza, com a dimensão de custos, essas decisões são mais assertivas. Ou, por exemplo, quando eu quero ter um mecanismo que a gente chama lá de almoxarifado virtual, em que eu não preciso ter estoque, eu ligo e peço o material que eu preciso. Então, todas essas dimensões são importantes e precisam de custos. Os próprios tribunais estão, de forma rotineira, demandando ao gestor algum grau de maior maturidade assertiva na gestão de custos em seus modelos de decisão. Por exemplo, recentemente, a gente teve um processo do Tribunal de Contas que questionou os gestores públicos o porquê eles estavam alugando prédios, né, para órgãos públicos, sendo que a gente tem prédios públicos desocupados. E os gestores, com a métrica de custos, podem sim aí ter fundamento para suas decisões. Então, a gente tem várias dimensões de custo. Eu tenho que ter custos também para monitoramento, acompanhamento. No nosso dia a dia, nas nossas casas, a gente não acompanha os nossos custos. Se de um mês para o outro, a nossa conta de energia elétrica vem diferente, num valor muito maior do que o habitual, você não vai se preocupar? Não vai buscar entender? Então, custos também para você acompanhar, monitorar. Nos órgãos públicos, não é diferente. E a gente trabalha o quê? Com o recurso público. Ora, se eu estou trabalhando com recurso público, eu tenho que ter também transparência, prestação de contas fundamental, responsabilização. Então, é essa dimensão de custos aí do setor público. E aí, é importante citar que custos, do ponto de vista normativo, os legisladores já tiveram essa sensibilidade há muito tempo atrás e é uma disciplina obrigatória. Desde a Lei 4.320, que já se preocupa com o custo, pelo menos daquilo que é de serviços industriais, a LRF trouxe a obrigatoriedade de manutenção de sistemas de custos para avaliar e acompanhar as gestões orçamentárias, financeiras e patrimoniais. E mais recentemente, que eu vou entrar um pouquinho mais, a gente tem o decreto 10.540 do CIAFIC, que com certeza todos aqui já conhecem, que busca um padrão de qualidade mínimo para os sistemas, e temos também a nova norma de custos, que é a NBC-TSP 34, que passou a valer a partir deste ano. Bom, sobre o CIAFIC, eu queria só atentar a duas questões que, onde a gente vai, é um assunto recorrente. Eu não sei se é por conta do prazo, né, ou se realmente existe uma preocupação muito grande em relação à gestão de custos nessa implementação, mas eu diria que essa temática não pode ser deixado em segundo plano na hora que você vai conceber um sistema. A gente tem ali uma grande oportunidade de já estruturar esse sistema, que é único e integrado, com enfoque a uma gestão de custos. E nesse sentido é que foi colocado essas duas pontos importantes lá no decreto, né? Que você precisa evidenciar informações de custos, tá? Apoiando aí a geração de custos
programas e unidades. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho. E também que esse sistema deve permitir apuração e registro por cento de custos. E aqui quero fazer também 2 observações. Quando a gente fala que é registro por cento de custos, a gente não está dizendo que você precisa fazer uma contabilidade de custo com partidas dobradas, tá? Esse é o primeiro ponto, porque muitos vêm me perguntar, eu preciso no plano de contas ter contas para custo? Não, não é essa a intenção. A intenção é que você consiga acumular em centros de custo. E com as tecnologias que a gente tem hoje, a gente consegue fazer isso com muita mais liberdade e flexibilidade do que jogando um débito e crédito numa conta contábil, né? Então, é importante que o sistema preveja isso. E sobre o segundo ponto que eu gostaria de comentar, é como eu vou fazer num sistema para buscar gerar custos de unidades e de programas. E aí veio uma outra pergunta que é recorrente. Rose, quando tem no CEAFIC falando que eu quero executar, eu preciso ter condições de subsidiar a geração de custo de programa, significa que eu tenho que fazer custos a partir da execução orçamentária? Não. Não significa isso, que você tem que partir da liquidação para fazer custos. O que aquele comando normativo quis dizer? Que dentro, se você pensar no setor público, você tem como uma fábrica, uma linha de produção. O primeiro grande passo para um sistema de custos é o quê? É pensar em insumos, né? Quais são os insumos? O que eu utilizo? Depois, esses insumos são utilizados por quem? Ora, saber por quem, levar ao departamento é um passo fundamental, porque a partir daí você já tem um direcionamento para que esse recurso vai ser utilizado. Que todos os centros de responsabilidade, todo departamento tem uma missão e um objetivo em si. Se eu já sei aonde, em que unidade esse recurso está sendo utilizado, eu vou querer entender quais são os processos. E se eu avanço para processos, facilmente eu vou conseguir chegar aos meus produtos, às minhas entregas. Ora, se as minhas entregas, ou seja, se meu planejamento estratégico institucional está alinhado com o meu planejamento, com o meu PPA e com o meu orçamento, eu vou conseguir, por essa vertente, chegar aos custos do programa. Ou seja, eu parto da minha fábrica, do setor público, dessa trilha para conseguir chegar aos custos do programa. Tá? Rose, por que não deveríamos, talvez, partir do orçamento? Isso aqui seria motivo para a gente ficar a tarde toda discutindo. Mas, na essência, a peça orçamentária, ela se dedica a outro objetivo, que também é importante, mas ela está muito mais voltada a um controle de fluxos financeiros, não é isso? Do que necessariamente uma alinhada ao uso de recurso público. A destinação do recurso do ponto de vista mais voltado ao patrimônio, né? E nessa linha, eu queria também aqui fazer alguns comentários rápidos, já para passar para o Juliano. Peraí. Aí foi. Também da nova norma, né? A norma 34, ela não é tão nova, ela é de 2021, mas entrou em implementação efetiva esse ano. E o que eu queria falar dessa norma? Eu tive a oportunidade de estar no CFC, quando da concepção, participei do grupo de elaboração. E um dos grandes desafios era que, muito mais do que dizer que gestão de custos é importante e obrigatória, ela tentou traçar um caminho, dizer como o gestor deveria fazer para avançar gradualmente até ter uma maturidade em custos.
E foi extremamente desafiador, porque a gestão de custos ela é uma vertente gerencial da contabilidade. Então, como é que você vai criar normas para algo que deveria ser fluido e gerencial? Então, a gente vai ver que, ao longo da norma, ela tem todo esse requinte de não deixar a competência gerencial, suas características gerenciais, né, serem ofuscadas por um comando doutrinário. Então, ela traz o quê? Diretrizes e padrões, tá, voltados para esse processo de implementação. E eu queria destacar aqui alguns pontos dessa norma, né? Primeiro, ela foi uma norma que deu nome a responsáveis, tá? Ela trouxe a área de custos, ela trouxe o gestor para um papel de protagonista, tá? Então, a informação de custos parte de um modelo de governança e ela tem que ser feita alinhada ao planejamento estratégico, ela precisa ser feita com um papel importante de atuação do gestor como um ator principal. E ela trata essencialmente de uma informação de custos para fins gerenciais, ou seja, tomada de decisão. E nesses termos, todo mundo que se beneficia com a informação é o usuário, mas ela destacou os gestores como sendo os seus principais usuários. Aqui também vale a pena a gente destacar na norma que, se você quer montar um sistema de custos, você tem 3 componentes que são muito importantes, né? Deixa eu só passar aqui. Isso, ficou parado agora. Esses componentes... Ih, o slide está brigando comigo. Ele está falando que você tem que avançar. Voltou? Voltou. E não está indo, hein, pessoal? Será que é para lá? Foi? Aí, ó. Vou deixar até aqui, paradinho. Ó. Aqui. Então, o que eu queria destacar aqui? A norma, ela trouxe 3 componentes basilares. Ela trouxe que um sistema de custos, ele é composto por 3 componentes. Você tem que, primeiro, definir papéis e responsabilidades. Você tem que definir o modelo de gerenciamento, quais são os seus objetos, qual o sistema de acumulação, a quem vai ser aplicado, quais são os insumos que vão estar nesse sistema e também dizer como esse processo vai se dar, que forma vai ser registrada, vou precisar de um sistema. Ok, mas não adianta eu percorrer todo este trabalho, ter esse esforço imenso, se eu não consigo criar uma maturidade de cultura organizacional. A cultura organizacional é chave. Se as pessoas não entenderem que são partes, que pertencem ao processo, são atuantes, que aquilo vem em benefício, que os seus gestores vão usar no modelo de decisão, toda essa construção ela acaba não tendo plena efetividade. E aqui. E também eu queria citar, em relação à norma, que, mais uma vez, que esses modelos de gerenciamento partem da alta administração. Olha a responsabilidade dos gestores, como elementos condutores fundamentais e necessários, né? E que os objetos de custos são definidos internamente por cada gestor de forma personalizada. Secretaria de Fazenda tem seus objetos, Secretaria de Educação tem os seus. Uma outra importante responsabilidade que trouxe foi o profissional de contabilidade, né? Qual o papel do profissional de contabilidade? Ele é responsável pela metodologia, pela atribuição dos custos e também ele é um grande indutor, mas o modelo de custos não pode ser elaborado e gestionado somente dentro da área contábil, tá? A gente precisa de todo esse ligamento com a autogestão. E já finalizando aqui minha fala, eu queria também destacar um ponto muito importante. Apesar da contabilidade ser informação primária para um sistema de custos, a norma diz o seguinte para a gente, que como ela é gerencial,
só a informação da contabilidade provavelmente não atende os aspectos qualitativos que a gestão de custos demanda, que a informação gerencial demanda. Então, nesse sentido, é muito importante a integração com outras bases, com outros sistemas, tá? Então, que nos remetam a uma dimensão física, mas sem perder o lastro contábil dessa informação. E, finalizando mais uma vez, que eu acho que o recado principal que eu queria destacar da norma é isso. Mais uma vez, os gestores e a alta gestão como um papel fundamental, né? Seja para fomentar o sistema, no uso da informação e também na responsabilização de qualidade de dados. Vocês viram a fala aqui do Rodrigo da importância da qualidade do dado e por informações nos processos decisórios, pela usabilidade, né? Em síntese, um bom sistema de custos necessariamente tem que partir de um arcabouço do planejamento estratégico institucional ligados a programas de governo, tem que atender necessidades gerenciais, precisa sim de um bom contador junto, definindo metodologias, apoiando, mas mais que isso, tem que ter uso e tem que ser importante como instrumento de governança de qualquer instituição. Então, eu falei sobre essa parte inicial e já convido aqui o Juliano para falar um pouquinho da cereja do bolo, né? Ou seja, quais são os desafios, que reflexões a gente precisa fazer e algumas considerações finais. Peço licença ao nosso moderador e já chamo o Juliano para estar dando continuidade, fazendo essa complementação. Por favor, Juliano.